tarde a todos. Eu vou ter que dar algumas informações que eu já dei na primeira mesa, mas tem gente que não estava aqui. Lembrar que depois da última mesa de hoje, a gente vai ter um coquetel de lançamento da Cine Society, um dos nossos patrocinadores, onde vocês poderão ver o novo sensor monstro VistaVision e tirar suas dúvidas com o representante da Revit, que vai estar aqui, que é o Felipe Mosqueda. Tá? Alguns avisos importantes: depois de cada mesa, a sala precisa ser desocupada para a gente montar a mesa seguinte. As senhas para as mesas começam a ser distribuídas 1 hora antes da próxima mesa. A próxima mesa da gente é uma apresentação da Fuji, que vai começar às 15 horas. A gente vai ter uma palestra com o Tom Fleischer, que é da SC, que ele vai falar sobre as lentes Fujinon, HDR, que tem muito a ver com isso que a gente vai discutir aqui agora. Outra coisa é pedir aos sócios da ABC que estejam presentes, que podem retirar sua carteira com a produção aqui do lado. Dizer que todas essas palestras de hoje e amanhã já estarão no site da ABC. Tá? O link vai estar lá, que vai para o nosso canal do YouTube. Então, lembrando que, como tudo está sendo gravado, por favor, na hora de fazerem a pergunta, levantem a mão e esperem chegar o microfone. Eu peço para os que estiverem na mesa, se alguém perguntar sem microfone, que repita a pergunta, para que depois não tenha problema. Bom, a mesa é composta pelo Chiquinho e pelo Lúcio Godatti, que é supervisor de finalização. Lúcio Godatti, diretor de fotografia, eu vou passar para ele. Boa tarde. Está meio improvisada essa apresentação, porque, infelizmente, a gente só tem praticamente esse televisor, que é um televisor consumer, em HDR, nesse momento ainda. A Sony tinha nos oferecido um monitor mais profissional. Infelizmente, a Rússia encomendou 1.200 monitores HDR 4K. Então, acabou o estoque da Sony no mundo inteiro e ainda está faltando peças para completar a entrega. Então, ficamos sem monitor da Sony. E veio um televisor consumer 75 que tem um HDR, mas é um consumer sempre. A gente vai começar, e durante as nossas apresentações, na verdade vai ser uma conversa entre eu, fotógrafo, e Chiquinho, porque o HDR, o mais importante do HDR é a finalização e a exibição. A captação a gente já vinha captando com 12 stops de diferença, 14 stops de diferença, mas o fundamental é o monitor e o Chiquinho, que sem a pós-produção não vai acontecer nada nunca. Tá bom? Vamos começar, Chiquinho. Legal. Bom, boa tarde aí, pessoal. Obrigado pelo convite, né? Estar mais uma vez com vocês. Obrigado a presença de todo mundo aqui. Agradecer já de cara a organização da Semana ABC, os patrocinadores que estão tornando possível esse nosso encontro, né? Eu gosto de ressaltar que é um evento que já tem há tantos anos, nem sei quantos anos tem já. Quantos? Deve ter uns quase 18 já, não sei, mas a gente sempre é gratuito, né? Isso é importante. Tem um espaço de troca de conhecimento, onde a gente vem trocar informação, vem mais aprender do que ensinar. E você vê o sucesso, todo mundo aí fora. Acho que é legal a gente continuar espalhando, convidando mais pessoas para participar. É importante que o nosso meio se una e se aprimore cada vez mais. A gente não tem meios de formação acadêmicos em volume para cuidar da quantidade de gente que tem no mercado, e a ABC dá a sua pequena contribuição, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês nesse sentido da troca de informações. E é isso que a gente está buscando aqui hoje. Eu não tenho um curso de HDR para você fazer, né? Então a gente sai aprendendo, estudando, lendo. Eu sou associado da SEMPT, que é a Associação Americana, né? Mas ela é mundial já,
Essa associação é uma associação de engenharia de TV e cinema, tem mais de 100 anos já. E essas tecnologias que a gente está vendo aqui, elas são, na verdade, impulsionadas pelo mercado. O HDR é mais uma delas. E lá na SEMPT, o que se tenta fazer é criar normas, padrões, para que todo mundo fale a mesma língua. E isso acontece com tudo. Primeiro, o fabricante cria uma tecnologia, empurra a tecnologia dele, com o nome dele, depois as coisas vão se acertando. Então, para todas elas, o começo é bem complicado, né, Lúcio? Com nomes, a nomenclatura, faz uma grande confusão. Então, acho que o nosso papel hoje aqui é desmistificar algumas coisas que a gente está ouvindo. O HDR chegou, mas que diabo quer dizer HDR, né? Então, para começar, eu vou rodar um trecho de um filme que a gente está entregando agora. O fotógrafo é o Jacó. Cadê o Jacó? Está aqui o Jacó. Perdoe, Jacó, vamos exibir num televisor doméstico, não está na calibração, no esquema todo, mas dá para vocês terem uma ideia do que é. A gente marcou esse filme com a Samantha, que é a colorista que está ali, e ela fez no formato ACES, depois a gente explica isso um pouco. Você que apertou, Lúcio? Então está na hora de tocar o vídeo. A gente fez esse material em ACES, mas marcando normal, para a marcação tradicional, que agora tem o nome de SDR, Standard Dynamic Range. Então, vocês vão ouvir bastante isso, Standard Dynamic Range. Foi marcado assim, é normal que todo mundo trabalha o dia todo, é o que a gente conhece. Agora, eu trouxe para cá uma adaptação para o HDR, que a gente fez rapidinho. Isso o Jacó nem viu também, então não tem aval, nada, é só para efeitos de demonstração mesmo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eu queria... Pode apagar a luz, Sandro? Jacó, pode perguntar à vontade, porque a gente também não entendeu direito. Tá, depois a gente pergunta. Deixa eu só botar aqui um trecho qualquer. Tá, essa imagem SDR, essa imagem HDR. É disso que a gente está falando quando fala em HDR. Mas depois a gente entra em detalhes. Deixa eu rodar um trechinho do filme e a gente vai entender melhor. Pode apagar a tela também, se quiser. Vamos lá, olhar? Vai valer a pena por esse cachê? Ok. Pode acender a luz, por favor. Bom, então foi um trechinho com várias situações, né? Muito brilho, cores diferentes e tudo. Esse é eu escolhi porque é um dos aspectos que a gente pode fazer uso no HDR. Pode exagerar em cores, pode exagerar em brilho, exagerar em contraste. Não é obrigatório, né? Você não precisa fazer isso, mas está disponível, dá para fazer. Lúcio. Você viu Jacó, você está vendo pela primeira vez em HDR, isso? E o microfone, por favor. Tem que levar? Não, essas meninas não chegaram ainda. Tá ali. Foi o que se queria marcar desde o início ou não? Eu sinto, desculpa, eu estou com a voz rouca, eu sinto algumas diferenças. Bom, a primeira vez que eu vejo no monitor assim, e basicamente o que eu sinto mais é o preto com algumas variáveis que na nossa marcação final eu não percebia. E a gente fez uma projeção também. Sim. Sem color. Sim. E eu não senti essa variação de preto que eu senti agora aqui, que é o que na realidade me incomoda um pouco.
Parece que o nível muda um pouquinho em algumas cenas, mas, de forma geral, achei bem bacana, bem legal, bem reproduzido. Na verdade, é um caminho que se abre, né? A marcação certamente não seria essa, né? A marcação final, tem muita coisa para ajustar, mas o intuito é poder mostrar algo que é work in progress, né? Que está em andamento e vocês podem olhar, opinar e discutir e perguntar, né? Essa é a ideia. Bom, basicamente tem uma diferença entre uma projeção numa tela rebatida, uma luz que rebatida da tela, e uma uma luz que emana da tela. A diferença de preto, por exemplo, entre uma projeção e o televisor é gritante, né? E as altas luzes também, em projeção, você não consegue essa luz, esse brilho que tem no televisor. Acho que, por enquanto, ainda não se fala em HDR em cinema, mas só em televisor, por enquanto. Acho que é o começo de uma nova ferramenta que começa a surgir, e com a proliferação das séries que são basicamente voltadas para a televisão, vale um exercício, uns testes para a gente começar a entender. A primeira pergunta de todo mundo assim, mas por que surgiu o HDR, né? Mas por que tem isso? Mais uma coisa, né? Que a indústria coloca para a gente, é mais um caminho. Por que o HDR? A resposta é o seguinte, é por causa disso aí, do televisor. As telas, os displays têm cada vez mais brilho. Já há anos a gente tem comprado televisores e usado alguns aparelhos que brilham muito mais do que o padrão de imagem, né? Quando a gente marca para o cinema, a gente está olhando para uma tela de 48 nits, né? A quantidade de luz que tem aqui. O brilho da tela é 48 nits, é uma unidade de medida de luz. O que representa isso? Quando você vê um filme e tem a tela toda branca, no máximo, isso é 48 nits. Quando a gente está trabalhando para a TV, séries, novelas, publicidade e filmes para a TV, quando a gente remarca o filme para a TV, a gente está pensando em 100 nits, 120 nits com a entrada dos displays digitais. 120. Esse aqui tem 800. Um iPad, a primeira geração, já tinha 400 nits. Quer dizer, ele tem, em termos de fotografia, um stop a mais. Então, a imagem que a gente faz naturalmente para uma tela de TV, como essa, ela foi pensada para esse brilho, mas quando você exibe com um contraste muito mais alto, num aparelho comum que tem muito mais brilho. Então, hoje a gente está recebendo televisores com 1000 nits, 1200, e a coisa vai continuar subindo pelo menos até 10.000, que é o que a especificação prevê. Até 10.000 nits. O sol, é olhar direto para o sol, praticamente. Então, essa quantidade de contraste colocado na imagem, sem você ter um cuidado, leva a resultados que ninguém jamais pensou que encontrar, né? Você tem esse tipo de situação com um contraste exagerado. Televisores, você comprou o televisor e liga com aquele excesso de contraste. Você põe na Globo, por exemplo, a imagem fica ultra contrastada. Ela não foi pensada para esse contraste. O HDR veio para botar um caminho para que a gente possa exibir imagens em telas de alto contraste. Basicamente é isso. É uma tecnologia de exibição. O que a gente captura, a gente sempre capturou, né? Como o Lúcio falou. 10, 12 stops de latitude. Agora, para exibir, nunca foi possível exibir mais de 5,5,
6. Na tela de cinema dava 7 stops. Esses televisores chegam a 10 facilmente. Então, o que tal a gente exibir isso com controle? Aí que entra o HDR. Existe dentro dele a norma que permite você ter o controle. Como que eu vou colocar esse brilho? Está muito contrastado? Ótimo, então eu posso escolher de baixar, não preciso brilhar tudo. Posso continuar normal como eu estava antes, mais baixinho. Perfeito, não tem problema nenhum. Mas se eu quiser esses highlights, eu posso usar isso, eu tenho para onde ir. É uma opção que está na nossa mão agora. Sabe o que eu lembrei esses dias? Há 20 e tantos anos atrás, quando a gente botou a correção de corporária. Vocês lembram dessa época aí? O Adriano lembra. Virou um brinquedinho, todo mundo pintava tudo. A primeira coisa que o cliente queria era trocar a cor do vestido. Era, vamos trocar a cor do vestido, troca a cor da roupa da atriz. A direção de arte ficava louca porque tudo que estava planejado, a gente mudava tudo no telecine. Né? Então era um brinquedinho, fazia um monte de coisa para lá e para cá, um monte de truques. Passou anos até evoluir a compreensão da ferramenta para chegar a um ponto de usar isso como uma ferramenta, um avanço, uma ferramenta a mais para o artista, para o artístico. No começo era só brincadeira com esse recurso de corrigir corporário. Eu estou falando disso aqui, de selecionar uma área e mudar a cor dessa área, por exemplo. Fazer isso, qualquer coisa. A brincadeira era fazer isso aqui, mudar de cor. Pois não, pode perguntar, Júnior. Por favor. A gente está gravando para a internet, então precisamos ter o áudio, por favor. Eu acho que o HDR, completando enquanto o microfone chega lá, é uma ferramenta sim. Ele propõe um playground, uma área para brincar, um espaço de cor muito maior. Eu vou mostrar já aqueles gráficos que a gente está cansado de ver, mas é uma área muito maior de cor. Tem vermelhos mais profundos, tem brilhos mais brilhantes e tem preto mais profundo também. Então, o que a gente vai fazer lá? Por enquanto, a gente está tateando e tentando descobrir como usar essa ferramenta. A gente não precisa usar obrigatoriamente, mas está aí à disposição. Tem vários complicadores, né, para exibir. Está aqui o pessoal da Netflix, o Jimmy, estou vendo ele aqui, que são o principal canal que impulsiona o HDR. É o canal ideal porque na TV vai demorar anos para o negócio entrar. É mais complicado o lado técnico, mas eu explico se alguém quiser saber mais profundamente. Fala, Júnior. Agora, para padronizar isso, Chiquinho, o cara... Cortou. Alô? Ele vai ter que usar o quê? Tipo um REC 2020, como a gente tem hoje num projetor em casa lá, o REC 709, a monitoração da câmera. Porque o brilho aqui que a gente escolhe, a dona de casa não vai fazer isso, né? Então, vai ter um padrão lá, que acho que é o REC 2020, alguma coisa assim? Ótima pergunta. Esse é o pulo do gato, né? A gente está vivendo... deixa eu pedir para ligar. Sandro, liga a tela para mim. A gente está... Eu vou achar o slide aqui, só para ilustrar o que o Júnior está falando de REC 2020 aqui. Todo mundo já viu, mas tem gente que não viu, né? Esse negócio. Esse gráfico aqui, para quem nunca viu, não sei, representa as cores visíveis, é o espectro de radiação de cores que o olho humano enxerga. Dentro do que o olho humano enxerga, a gente consegue reproduzir dentro do sistema da televisão digital o nome, esse nome bonito, REC 709. Na verdade, é uma norma que determina onde está localizado o verde, o vermelho e o azul, que cores que estão dentro desse triângulo aí,
e que cores que passam por esse cabo, por esse fio, por esse arquivo, por esse televisor. Está tudo codificado, as cores estão codificadas nesse formato. É como se fosse uma língua, por exemplo, o espanhol. Está aqui, é essa língua. Aí, agora, a gente tem esse aqui, ó, o do cinema, ele é um pouquinho maior, o DCI-P3. Tem mais cores possíveis, existem mais possibilidades de cores. É como ter uma paleta de pintura com mais cores. E aqui o REC 2020, que você está falando, Júnior. O REC 2020, ele vai... a proposta dele é para entrar com a TV Ultra High Definition TV lá do Japão na Olimpíada de 2020. Mas alguns canais já estão exibindo programação assim. Na NHK, na Coreia, a própria BBC já tem programas produzidos e exibidos assim com o REC 2020. Esse espaço de cor, vocês podem ver que é bem maior que o outro e propicia que a gente tenha esses vermelhos muito mais profundos, uma gama maior de verde, que é bem interessante. E, só para vocês entenderem um negócio que a gente falou antes do ACES. O ACES quer dizer Academy Color Encoding System, ou Specification, uma coisa assim, acertei? System. Bom, é difícil decorar isso tudo, mas é um formato que determina todas essas quantidades de cores, quer dizer, ele engloba tudo que pode ser visto. Então, arquivos feitos nesse formato, vamos dizer que eles estão à prova do envelhecimento. E no futuro a gente pode continuar usando, não vai ter que ficar convertendo isso. Praticamente um formato definitivo. Deixa eu falar um negocinho. Fala, para eu chegar na resposta do Júnior, né? Isso. Que é a TV. Por exemplo, eu como Dino, a gente trabalhava em preto e branco. E para suavizar a pele, nós usávamos filtro vermelho, que o espectro da cor vermelho perdia o contorno um pouquinho. Na própria TV depois vem chamava cores, como chama fora do... Ilegais. Cores ilegais. E os vermelhos e os azuis eram característicos dessa dificuldade de registrar, né? Por exemplo, eu fiz uma vez o show do Chitão e Chororó em DVD. E eles usam uma cor para simular a noite, uma gelatina chamada Congo Blue, que é uma desgraça, que só dá ruído. Mas era o que eles queriam. E o vermelho, o contraste desse vermelho com o azul era um ruído só, porque estava fora do 709, né? Só para lembrar que vermelho e azul era um problema até agora. Ainda continua, mas vai amenizar bastante chegando o 2020. O próprio exemplo do Jacó, a gente vai conseguir que não seja um pastiche de cor vermelha só. Nesse filme que tem cores muito saturadas, ele foi, como eu disse, foi marcado em esses, né? A Samantha depois pode falar um pouquinho para a gente da experiência dela, como é que foi de lidar com essas cores super saturadas. Porque o que acontece com a cor, já volto lá, viu, Júnior? O que acontece com a cor é que ela clipa também, que nem como acontece com a luminosidade. A gente tem um céu muito claro, ele vai perdendo saturação e vai deformando a informação nas altas luzes. A saturação acontece a mesma coisa, embora a gente não dê muita atenção a isso. A saturação vai distorcendo também conforme chega no seu limite. Isso no REC 709, que é um limite bem apertadinho. Então, você não pode exceder. Você quer saturação, mas não consegue chegar. Com o 2020, a gente consegue, sem distorcer, fazer cores muito saturadas. Isso é bastante... eu acho que é um dos grandes diferenciais. Eu estava falando aqui, então, o que acontece? Os espectadores, né? A pergunta do Júnior foi,
Como é que em casa o sujeito vai resolver lá? O sujeito está perdido, porque tem muito botão para apertar. Essa é a verdade. Tem um monte de setup, de ajuste mágico lá, e ele vai acabar deixando no automático. E seja o que Deus quiser. Então, como que a indústria está respondendo para essa pergunta? O que fazer com o consumidor para que essa imagem chegue lá até ele? Então, esses fabricantes e todo mundo que está envolvido com a exibição de imagens está pensando nisso. Uma das coisas, deixa eu voltar aqui, é o Dolby Vision. Mas antes de falar do Dolby Vision, deixa eu mostrar, deixa eu achar o negócio do HLG aqui, acho que é aqui. Não quero ficar passando o slide tudo à toa. Tá. A gente tem, basicamente, dois tipos de meios de lidar com HDR. Isso é importante entender. Tem esse método aqui que se chama HLG, está em todos os televisores que têm HDR, que estão preparados para receber sinal HDR. Se você vai na loja hoje comprar um televisor para a Copa, você vai comprar uma TV, provavelmente metade deles lá na loja tem HDR. Pelo que eu vi ontem lá do pessoal do Netflix, parece que a taxa de adoção de televisores HDR é de 10% ao ano, tá? Quer dizer, as pessoas estão comprando. É acelerado isso. E o HLG quer dizer o seguinte, HLG é Hybrid Log Gamma, é uma curva híbrida. Ela não é nem a nossa curva tradicional da TV que a gente assiste hoje, e nem a curva log da câmera. Ela é um híbrido das duas curvas. Por que eles criaram isso? Quem criou foi a BBC, se não me engano, a NHK participou. INHK, né? Eles criaram essa nova curva gama, um novo setup, que você aperta um botão lá, HLG. O que acontece com ele? Ele não fica nem muito contrastado, é meio elite, meio mussarela, né? Por quê? Tem uma situação real. Você está transmitindo uma programação ao vivo, não dá para marcar a luz da programação ao vivo, é o que a câmera está enxergando. Corta a programação HDR, entra um comercial SDR. Acaba aquele comercial SDR, entra um outro programa HDR. Então, a programação da TV é impossível controlar. Vem sinal de todo tipo. Então, enquanto houver uma transição do SDR até o HDR, vai durar anos, a gente vai ter que conviver com esses dois tipos de imagem, que são muito diferentes. Dá para ver aqui. O HLG é uma resposta para isso. É um híbrido que a imagem fica, vamos dizer, honesta na TV. O conteúdo que vem em HDR fica ok, e o conteúdo SDR também fica ok. É o original que foi feito? Não. Ele é diferente. Mas ele é aceitável, o conteúdo em termos de qualidade. Do outro lado, a gente tem... Deixa eu voltar aqui. O PQ. Esse também vocês vão ouvir bastante. Ou então HDR10. HDR10+, tem vários nomes isso. 2084, que é o nome de batismo, vários nomes para a mesma coisa. A curva PQ, ela quer dizer o seguinte, PQ é Perceptual Cue. Ela foi feita levando em consideração a percepção do olho. Esse que a gente viu aqui agora é a curva PQ. Para que serve? Onde a gente usa isso? Na nossa produção audiovisual cinematográfica. Porque a gente vai exibir num lugar onde a gente tem controle. A sessão tem começo, a sessão tem fim. Um programa que vai ser passado num canal Netflix, no Globoplay, no Hulu, qualquer outro, Amazon, ele tem começo e tem fim. Junto com esse programa que está sendo exibido, uma série, um filme,
ele vai metadata e diz assim, opa, o sinal que está chegando agora é um sinal PQ. Então, o televisor tem condição de mudar a chavinha e ficar com o setup correto para aquele sinal que está vindo. Isso está em construção, porque o PQ é um formato aberto. Ok? Além disso, tem a solução da Adobe. A Adobe criou o Dolby Vision, que é nada mais, nada menos do que o PQ, melhorado com várias questões técnicas, principalmente a quantidade de bits por canal. É um sinal de 12 bits por canal, então a qualidade é bem mais alta do que o tradicional. Só que ele vai garantidamente com metadata do lado do programa, que está partindo do programa, e do lado do televisor. O televisor tem que ter um chip, tem que ter o decoder, na verdade é um software, que reconhece que é Dolby Vision e faz o setup inteirinho dele. Aí ficou bonito, porque ajuste de brilho, contraste, que o usuário tem e mexe tudo, o Dolby Vision dá conta disso sozinho. Ele faz o auto setup para a gente. Então é glória, porque a gente faz a cor aqui na ilha, na correção de cor, marca, e aquilo que a gente marcou realmente chega lá no televisor, dentro também das deficiências que tem o televisor, né? Todos os televisores têm diferenças entre um e outro, não são exatamente iguais. Eles não são perfeitamente iguais ao que a gente tem na ilha, mas os televisores que têm Dolby Vision têm que atender um requisito mínimo. Então, a qualidade é bem mais garantida nesses aparelhos. Então, esses usuários, vamos chamar de premium, esses caras conseguem assistir o conteúdo do jeito que a gente pensou que ele deveria ser visto, sem essas variações de black, sem as variações de cor que você está sujeito quando você solta o filho por aí. Mas essas variações acontecem em todos os lugares, né? Inclusive no cinema. Essa é a grande diferença. Então, a gente tem... Fala, Lúcio. Em publicidade, muitas vezes acontece do cliente reclamar que no televisor da casa dele o produto estava fora da cor, a embalagem está fora da cor. Quer dizer, a esposa do presidente assistiu lá na TV dele e o TV não está calibrada, então vem a reclamação para a agência de que o produto não está na cor. Isso vai acontecer bastante daqui para frente, né? Porque essa transição do standard por HDR vai acontecer e o pessoal de publicidade vai ter que tomar um pouco mais de cuidado nessa área. Eu estava buscando aqui um slide para exemplificar aquilo que eu falei da quantidade de stops que a gente consegue representar, né? Então, na TV hoje são 5,5 mais ou menos, o que a gente tem hoje. Numa sala de cinema chega a 7 stops, mas no HDR10, né, ou no Dolby Vision, a gente chega até 10 stops facilmente. Assim. Essa é a diferença do range. Sobre a diferença dos sistemas, dos knobs, né? A gente falou de HDR10, o 10 Plus. O 10 Plus é que ele vai com metadata. O 10 não vai com metadata. Então, os televisores não entendem. Você tem que pôr. Esse aqui explica um pouco o que é o HLG, a mistura do log com o azulzinho, que é o 709. E aí forma uma curva nova. E aqui é uma comparação entre o PQ e o HLG. Isso a gente vai ter sempre. O HLG, na verdade, é o mesmo sistema da TV tradicional. Quando a gente tem mais brilho geral, o olho se adapta àquilo. Tudo sobe e desce, né? Junto. E o PQ não, os valores são absolutos. A gente continua... O que era... onde você usava a camisa branca, cadê o Theo? O Theo estava perguntando da marcação. Onde você usa uma camisa branca, no PQ continua sendo no mesmo lugar. O que a gente tem a mais são os highlights, é o que está mais para cima.
Você não precisa botar a camisa branca mais branca do que ela já é. Ela vai continuar onde estava. E aí você tem esse range extra que eu tinha mostrado aqui. Esse extra aqui, ó. E a gente pode usar isso. Tem um... Eu vou deixar aqui que tem mais comparações, dá para vocês verem. Quando falam em HDR, na verdade, são duas exposições, tá certo? Não é que são duas exposições, mas existe uma preocupação com as baixas luzes e outra preocupação com as altas luzes. Isso na fotografia era possível porque a diferença de bater uma foto e a outra era tão pequena que era possível juntar as duas fotos depois. As primeiras experiências em vídeo eram como se fosse o 3D. Era um espelho, 45 graus, uma câmera gravando para as altas luzes e a outra câmera gravando para as baixas luzes, e você mixava as duas imagens. E o HDR veio para resolver isso daí. Então, na verdade, é uma preocupação de preservar as altas luzes e a outra das baixas luzes. Então, por exemplo, aquela preocupação de janela do lado de fora, a gente fala, não tem problema, vai estourar, não vai enxergar nada. Agora a gente tem que começar a tomar cuidado, porque vai imprimir do lado de fora, e se está sol ou nublado, vai fazer uma diferença, e se a sombra andar, obviamente, vai fazer diferença. Então, essa preocupação da fotografia durante a visita à locação e uma série de coisas vai ter que começar a ser mais cuidadosa, essa preocupação do lado de fora da janela. A gente tem uma coisa que a gente viu brincando assim, mexendo, é que algumas coisas que a gente não prestava atenção começam a incomodar. Brilho excessivo, farol de carro, que não incomoda nada. Com HDR ele pode se tornar um inconveniente. A marcação de luz acaba mudando muito, onde você tem que tomar conta desses brilhos excessivos aqui. Num dos testes, você está vendo, tinha um reflexo do botão. Quando reflete a fonte, no óculos, no próprio botão, o brilho, você vê a fonte de luz, né? E dente é impressionante, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, começam a aparecer coisas que a gente não imaginava. Tem umas certas armadilhas ali para olhar. Queria mostrar um negócio aqui para vocês terem ideia dessa diferença dos nits que a gente estava falando, de brilho, né? Enquanto o Chiquinho procura, um teste eu vim fazer aqui dentro da Cinemateca. Eu coloquei a câmera aqui dentro e esperei amanhecer com bastante sol, e não chega a 12 stops de diferença entre a sombra e as altas luzes. Primeiro porque tem bastante invasão pelas janelas, mas 14 stops precisa de uma barraca dentro e fechar completamente a luz que entra em cima do ator. Agora, 14 stops, digamos, perdendo um no 1 e no 14, na verdade são 12 stops mais ou menos. Tá? Olha, a gente tem aqui só umas barrinhas para ver o que a gente está falando de nits, né? De luz. Essa primeira aqui seria 1, 10, 100, e aqui acabou a TV tradicional. Ela só brilha até aí. E até 1000 é que a gente está hoje de TV. Então, esse range daqui até aqui,
Tudo novo. Isso eu estou falando só de brilho, mas das cores também tem algo relativo a isso, parecido com isso, em termos de saturação. E em termos de espaço de cor também, de cores que a gente não via antes. Tem uma coisa que eu falo constantemente nas aulas, é que o preto também tem que ser iluminado. O Chiquinho vai explicar um pouquinho para entender o que é iluminar o preto. A gente até passou aqui o famoso sistema de zona de luzes, né, de exposição. Isso que foi criado lá na época do filme preto e branco, a gente não dá para abandonar isso, né? Pode continuar usando até hoje. E é legal retomar isso aqui, porque continua valendo. Acho que o que o fotógrafo, assim, minha humilde opinião, o que o fotógrafo fazia, continua fazendo. O que a gente tem agora é um display diferente, que consegue mostrar um pouco mais de latitude. Essa é a diferença. Então, a gente tem que se preparar na saída, na entrega, ter um deliverable, quer dizer, ter essa cópia só para esse formato novo que está entrando, até chegar o dia que não vai ter mais o SDR. Mas é como a TV preto e branco, imagina, não vivi isso, mas teve um dia que deixou de existir, ninguém não tinha mais câmera preto e branco, mas até lá tinha uma transição, a gente está vivendo isso agora. O SDR, o HDR vai ser algo, vai ter só único, vai ser o único, vai ter esse formato único no futuro, não sei quanto tempo. Mas acho que é uma coisa inevitável. Outra coisa que é interessante também é que ele, nessas ondas tecnológicas, né, de 4K e tudo, o HDR é a coisa que mais significa para a imagem. O 4K não é tão significativo. Você não é tanta diferença. Tem diferença, sim. A gente põe o conteúdo 4K para o 2K, a diferença é visível, dá para enxergar tudo, mas ele não traz um impacto assim grande para o espectador. Não muda a história porque você tem um pouco mais de resolução. A cor muda tudo. Isso aqui acho que muda tudo. E, por enquanto, a gente tem que viver com esses dois mundos. Tem que fazer, a gente vai ter que começar a se preocupar com o HDR, a fazer também a saída HDR. Como eu disse, para a TV ainda é algo que não está no futuro visível assim, para nós aqui no Brasil. Para os canais de streaming, é fato, já está rolando, isso já veio, já está estabelecido. E para o cinema, é uma questão de tempo também. A Adobe implantou um sistema deles que se chama Adobe Cinema, mas eles têm o Adobe Vision para o cinema. O brilho da tela chega a 108 nits. Esse brilho seria algo assim, ó. Isso aqui. É um pouco mais, porém, deixa eu puxar ele para cá. O que a gente tinha até então no cinema era só 48, né? Então ele chegava aqui. Aproximadamente, tá? Esse é o brilho máximo de uma tela de cinema. E esse aqui é onde o Dolby Cinema coloca o brilho máximo. Cores também têm o mesmo fator. Como que eles conseguem isso? Com o projetor laser. Não usa mais a lâmpada de arco de xenon. A lâmpada, a fonte de luz é um conjunto de LEDs que emite uma luz, que emite laser em 3 cores. E aí você consegue preto absoluto também, como as TVs. O preto dos nossos televisores em LCD nunca é preto de verdade, ele sempre é um cinza escuro. No cinema também vaza um pouco de luz do lamp house ali, dentro da onde é montada a lâmpada, a luz vaza pela lente
Então, o preto do cinema também não é preto absoluto, é um cinza escuro. Com o laser e com o LED nos televisores, o preto chega a valores muito baixos mesmo, parece que a TV está desligada. Então, a gente ganha mais um stop para baixo também. Essa área que a gente estava falando ali, da primeira área da zona de exposição, onde você tem algumas nuances, não dá para ver textura, mas você vê que tem alguma imagem, tem detalhes ali que estão acontecendo naquela região escura. Esse primeiro stop, a gente ganha com os displays LED ou as projeções em laser. Então, a marcação de luz, para mim, isso deve mudar completamente, porque uma cena escura, normalmente, que tem pouca luz envolvida, vamos dizer um quarto à noite, com pouca luz entrando pela janela, refletida ainda pela cortina. Esse pouquinho de luz ali, normalmente a marcação, você levanta o black para poder enxergar alguma coisa. Você não deixa ele preto absoluto, é difícil ter esse tipo de marcação, ele vai para o cinza. Com esse extra de recurso nas baixas, dá para você marcar isso um pouco mais escuro do que você marca normalmente. Então, eu acho que essa tecnologia vai trazer bastante alteração no modo como a gente trabalha hoje, na filosofia que a gente usa no dia a dia para correção de cor. E na dinâmica dos filmes. Vocês viram quando pisca o branco ali, dá para você fritar o olho do sujeito que está assistindo, né? Dá para agredir, dói a vista. Então, além de você ter que tomar cuidado, você pode usar isso como ofuscamento, criar ofuscamento. Você consegue outras ferramentas ali, né? Tem uma situação também de contraste, acho que aqui dá para ver, talvez. Você consegue contraste alto sem ter o preto muito baixo, só por ter mais luz no ambiente. Como a gente vai ali fora, é uma situação mais real. Você está ali fora, tem sol, o preto nunca é preto, tem muita luz iluminando o preto, mas você tem a imagem contrastada, né? Você absorve, você entende aquilo como contraste. Com essa quantidade de brilho que a gente tem disponível agora, dá para fazer isso também. Você não precisa ter tanto, não precisa apertar e tornar artificial essa quantidade de preto aqui, para deixar a imagem contrastada. Ela vai continuar tendo contraste, apesar disso aqui. Deixa eu mostrar. Apagar o resto. Pode apagar a luz um pouquinho? Só rapidinho, depois a gente acende de novo. Eu demoro um pouquinho que eu estou fazendo ao vivo aqui as coisas, então olha a quantidade de preto que tem aqui. Não é preto nunca, né? É cinza. Mas com o resto de imagem que tem em volta, a gente consegue você consegue mais brilho, mais contraste mesmo, sem precisar forçar, sem ter que fazer a imagem ficar excessivamente contrastada. Por quê? Porque tem mais altas, né? Pode acender, obrigado. Porque tem mais altas. Sobre cortes de altas luzes para as baixas luzes. Lembra que a gente conversou um pouquinho sobre isso? Por exemplo, quando você entra num túnel, o acomodamento do olhar leva um tempo. Então, o que acontece? Tem mais luz na entrada do túnel e você vai reconhecendo a parte sem menos luz. A gente estava conversando como fazer com que não haja tanto choque. Você olhando a alta luz e, de repente, você vai para o escuro, os primeiros momentos do escuro você não vai enxergar nada. Daí o Chiquinho estava me explicando que, no meio da correção, da marcação de luz, existe uma espécie, não chega a ser fusão, né? Quase uma fusão de luz. É uma mesmo. fusão de luz, né?
para evitar esse choque e poder enxergar o plano seguinte ainda com informação, mesmo no escuro. Se você vai de um lugar muito claro para muito escuro, os primeiros momentos do escuro você não enxerga nada. E no caso do vídeo ou do filme, isso seria estranho, porque não enxergar nada, né? Algumas vezes é utilizado como artifício, mas em alguns momentos você gostaria de enxergar logo em seguida o interior. O ofuscamento é muito mais preocupante, né, aqui. Então, o remédio para o ofuscamento, a acomodação da pupila toda, também acho que é mais radical para mim, está parecendo. Você muda muito mais radicalmente de uma cena escura para uma cena clara, ou de clara para escura, e a acomodação é mais violenta, né? A gente tem que corrigir a cena seguinte para ela se adaptar com o estado que o seu olho estava na cena anterior. Isso a gente já faz, só que agora fica mais radical, parece para mim. Eu queria só perguntar um negócio para a Samantha dessa questão do ACES, porque uma das coisas importantes de conseguir um resultado bom com HDR é ter uma amostragem maior. Ali, por favor. Ó. Ter uma amostragem maior, ter mais informação na câmera. Né? Quando você captar a imagem, o que é importante? Você captar toda a imagem que você puder. O RAW seria o ideal. Manter isso em ACES, sem compressão na pós-produção, também é ideal. Tudo que for, tudo que for menos que isso, você vai começar a jogar a informação fora, que vai começar a aparecer com um display de alto contraste aqui. Só para vocês terem uma ideia, a TV, então, tradicional, é isso aqui. Ela tem 256 níveis de cor, né? Aquela famosa escadinha de cinzas. Com o HDR, o HDR10 e o HLG, já por norma, eles trabalham com 10 bits. 10 bits é o que trabalha toda a ilha profissional aqui, não o display consumer. Então, o display consumer está indo para um nível, nesse quesito, para um nível de profissional já. E o Dolby Vision, ele vai além, ele faz como o DCP, vai para 12 bits, que são 4.096 níveis. É muita informação para ter detalhes nos pretos e nas altas. Deixa eu achar aqui a imagem do bending, porque esse é o efeito que causa, acho que dá para ver, né? Aquelas ondinhas ali, todo mundo já deve ter visto isso em algum momento trágico da pós-produção. Esse negócio não dá para tirar quando chega naquilo. Então, a dica é captura no melhor formato que você conseguir, na menor compressão possível, e mantém isso na ilha o máximo de qualidade que você puder, porque o querido HDR vai exigir esse negócio e vai começar a aparecer esse tipo de coisa que não aparecia antes. Mas o microfone chegou na Samantha. Acho que uma coisa importante para você adicionar para a gente, Samantha, é a experiência desse negócio de trabalhar com ACES, né? Com esse espaço de cor maior e tudo. Bom, o Albatross foi a primeira experiência minha com ACES, junto com o Jacó. A primeira vez que eu estou vendo também o trecho em HDR do filme. Eu notei também no preto, Jacó, umas nuances ali que a gente não tinha. Na alta, aquela cena que ela sopra fumaça na cara dele. A sequência seguinte que a gente não vê é uma sequência preto e branco. Aquela fumaça era branca pura, assim. Ela começou do amarelo e foi para o verde. A gente não tinha esses tons ali. Mas esse filme ele tem todas as nuances de cores que a gente trabalhou muito delicadamente no ACES. O personagem principal, o Alexandre Nero, ele é sinestésico. Quando ele ouve música, ele enxerga cores. Todas essas cores já estavam escolhidas na narrativa, né? Que cores que ele enxergaria em cada trecho. A gente chegou nessas cores absolutas que a gente viu nesse trecho. Tem outros ao longo do filme. Tem o amarelo, o laranja, o azul. Tem um verde também absoluto que a gente chegou, que é tipo entre um verde primário e um ciano. De cor, eu achei bem próximo do que a gente via na marcação do SDR. Me surpreendeu um pouco esses tons, mas que eu sabia que
que eu veria eles aqui, nos pretos e nas altas. Aquela sequência do hotel, a gente colocou um verde nas baixas, que eu acho que ele imprimiu bem parecido com o que a gente colocou, mas na sequência do karaokê, ali do bar, eu também vi uns tons nas baixas que a gente não tinha. Isso se deve, um parênteses aí, já que cabe. O espaço de cor do REC 709 é bem menor. Então, quando você monitora ali, tem muita coisa que tem na imagem que você não está vendo. Então, não está indo para a saída 709. O que é branco dá uma clipada, fica tudo meio dessaturado e foi embora. É aquilo que sai impresso na cópia 709. Porém, no ACES, ele tem muito mais recheio ali. A quantidade de informação é muito maior, você só não está vendo, né? Não tá saindo na cópia. Agora, no REC 2020, que a gente está usando no display, né? Então, o ACES é o formato do arquivo, ele é convertido para 2020 PQ, onde é monitorado aqui. Então, nessa conversão direta que a gente fez, assim, apertando um botão, sem marcar a luz, essas nuances todas começam a aparecer. E aí tem que as fotos marcar. também, as fotos preto e branco, que a origem delas não é ACES, é um JPEG. Não, é JPEG bem... Aí essas foi onde eu senti a diferença maior ainda, assim, elas não têm o contraste que a gente tinha no SDR. E elas... Que aí eu acho que elas precisariam de um tratamento maior ainda. Outra coisa que eu vi lá foi que os craqueladinhos, aqueles quadradinhos de compressão do JPEG, né, das fotos, apareceram todos. Uhum. Então tem que tirar isso, é um trabalho a mais ali. Tintim? Eu queria fazer 2 perguntas. Posso? É oportuno agora? Ou bom, vamos dizer que sim. Meu nome é Marcelo. Então, eu queria saber a opinião de vocês de como a chegada do HDR se articula com a moda, por exemplo, de usar lentes vintage que a gente tem agora, né? Porque tem uma onda de uso de lentes vintage, isso provoca flare, que são coisas que tipicamente tiram contraste, né? Até situações que você está no flare e sai dele, então você tem um véu e depois sai desse véu, né? Se isso simplifica muito no universo do HDR, né? E outros defeitos, tipo esferocromatismo, né? Esse tipo de coisa gera uma coisa que é muito mais chamativa. E a segunda questão que eu queria fazer não é o caso desse clipe, mas eu tenho visto muito por aí clipes marcados em HDR que tem uma característica um pouco artificial, assim, uma imagem meio instalada, né? Quando, na verdade, eu acho que a proposta é o contrário dessa, né? Porque a gente está expandindo, chegando mais próximo do que você enxerga naturalmente, né? Do que a visão humana, né? Mas parece que há, entre aspas, um certo tipo de deslumbre com a tecnologia, as pessoas ficam fazendo uma coisa que acaba sendo artificial, né? Tira a profundidade. Então, eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso. Começando do fim, eu concordo. Acho que isso que você está falando vem ao encontro do que eu disse mais cedo, que a gente vai ver muito disso. Tem mais contraste? Bota contraste. Que lindo. E não é o caso. O caso é de manter o que a gente tem e ganhar onde pode ganhar. Esse aqui é um exemplo que a gente pode ganhar, né? Essas cores não são possíveis de ter. A gente fica sempre com aquela dor no coração que um céu de fim de tarde você não chega. Ou você perde saturação para ter brilho, ou você perde brilho para ter cor. Alguma coisa você vai perder. Então, é até bonito, tem uma estética, já criada uma cultura visual em cima desse tipo de imagem. E a janela perdendo, morrendo, né? A janela contra a luz, com ela já sumindo. Tem essa estética, é válida, agora tem um a mais. Você pode criar outras coisas ali. Eu acho que vamos ter muito, sim, imagem contrastada. É uma coisa que é muito pessoal minha, não tem nada a ver com tecnologia, mas a minha sensação no Scratch, na correção de cor, é que se a gente parte de uma base contrastada, a tendência é de marcar mais contrastado. E partindo do ACES, o start é contrastado, não é como o start partindo do log, que você tem uma imagem dessaturada e sem contraste. E aí você vai adicionando e para que está bom, né? Então, acho que esses 2 caminhos são completamente diferentes e levam o próprio fotógrafo que está sentado ali,
o diretor, o próprio colorista, a escolher um caminho que não escolheria, porque a partida é mais contrastada. Então, eu concordo com você, Tintin. Acho que a gente vai ver muitas aberrações, assim, muitas bizarrices, como eu fiz analogia lá com a correção de corporária lá no comecinho, que era um festival de coisa colorida, voando, ou de muito mau gosto, mas é um tempo do aprendizado. Com relação ao flare, o HDR ele põe mais contraste. Mais contraste, você vê mais definição. Onde tem, por exemplo, textura de pele, que ela é muito suave. A gente tem uma estética hoje, né, de baixo contraste e foco muito, um plano focal muito, muito restrito. Praticamente fica tudo doce e suave. Ok. Quando você põe contraste ali em cima, você não está aumentando nada na textura de pele, nada. Mas se a imagem é um pouco mais em foco, se tem um range um pouquinho maior, você começa a ver mais detalhes da pele, mas em grande escala. E até de incomodar, de aparecer mais. Vocês devem ter visto aqui a pele das atrizes. É crítico. Você pode até estragar e ficar uma pele feia se você exagerar. Porque aparece detalhe de tudo, de maquiagem. Nos testes, Jacó, eu peguei material de várias coisas, do Albatross inclusive, e começa a aparecer a maquiagem. Em 4K, com HDR e o foco ali certinho, você começa a ver onde a maquiagem parou aqui. Você vê que está maquiado. Um aprendizado a mais, um cuidado que a gente vai começar a ter que ter. E isso é uma escala grande, porque você tem que estar vendo isso no set, você tem que ter monitores 4K e HDR no set para ver, senão você não vê. Passa reto. Você só vai descobrir depois que tem uma marca do pó, sei lá, da atriz, e em close, né? Muito complicado. Então, lembra quando mudou de SD para HD, que foi aquela loucura com maquiadores e novos materiais, tudo? Acho que o 4K de verdade, né? Não ampliado, ele traz a mesma questão de volta, de cuidados excessivos. Assim. Conta um pouco da história do Ang Lee com a maquiagem. Eu vi uma projeção do filme do Ang Lee, já saiu, né, o filme. Longa Caminhada de Billy... Billy não sei o que, Long Walk. Não me recordo o título completo, é um nome gigante. O filme é feito em 4K, em 120 quadros por segundo, em 3D. Billy Lee Long Half-Time Walk, é isso o nome. Esse filme, projetado em 4K, 120 quadros, tudo é tão sharp, não tem motion blur, né? Não tem aquele borrãozinho, aquele borrãozinho quando você se move, que a imagem fica suave. Não tem isso. 120 quadros é todo mundo, cada frame é muito sharp. Então você olha, é um hiperrealismo, é mais real do que o real. Você fica meio imerso, assim. A primeira sensação foi horrível, parecia que eu estava vendo notícia do jornal, de televisão, porque a frame rate alto parece televisão. Mas o negócio em 3D e tão real, em 30 segundos essa sensação passou. E você mergulha dentro do filme, assim, é muito louco. Então tem cenas de guerra e cenas no campo de futebol, daqueles espetáculos de meio tempo. E o problema que ele relatou lá no dia da exibição foi que eles tiveram que fazer um regime especial nos artistas. Todos os atores entraram num regime natural, não sei o quê, para comer, para a pele ficar boa, porque não dava para usar maquiagem. Eles não puderam usar detox. maquiagem. Tiveram que fazer um detox. Porque a maquiagem aparecia, todo mundo... então só maquiou quem realmente estava... O personagem estava maquiado, né? O ator não podia sofrer maquiagem. É um filme excepcional, né? Assim, ele é fora da curva, é mais um estudo do que um filme, do que seria um cinema do futuro, enfim. Mas eu não vi o filme para saber se é bom também. Estamos acabando, Carlão? Então, mais pergunta? Mais uma? Estamos em cima da hora. Espera só uma, Carlão. Na verdade, trazendo um pouco aí para o set de filmagem, Chiquinho, a gente vai mudar um pouco, quer dizer, pouco não, muito, né, do que mais ou menos como a gente mudou do filme para o digital.
Agora, isso daqui, a gente, falando da pauta, da correção de cor também, acho que vai ser impossível você fazer uma marcação de cor, que é para o cinema, que vai servir para a tela, que vai servir para o celular, que vai servir para o computador. Então, como é que isso vai ser nessa finalização? A pauta vai aumentar. Se a gente tem lá 20 horas ali para marcar, vai aumentar demais, não? A gente tem vários métodos que estão com quem está fazendo isso mais lá fora, né? Tem várias vertentes assim, mas um consenso a marcação do filme em SDR e HDR, que tem que conviver esses dois mundos hoje, é muito distinta. E você consegue coisas que no outro você não consegue. Então, é consenso que tem que fazer duas marcações, né? É um consenso também que você tem que marcar primeiro o HDR, para depois marcar o SDR. Para não correr esse problema que a Samantha relatou agora, de aparecerem algumas nuances que você não estava vendo. Então, você já elimina isso tudo. O Tintin falou de aberração cromática também, né, Tintin, da lente. A aberração é cor, então ele vai ficar mais saturado, vai aparecer mais. Tem nesse teste, não sei se vocês viram, algumas janelas aqui, eu estava tentando procurar, tem aberração cromática na janela, que não é visível no SDR. E começa a aparecer ali. Então, é consenso. Marca primeiro o HDR e depois você vai ver a saída SDR e ver como passa. Para nós aqui hoje, a situação na DOT hoje, a saída principal é o SDR. E o HDR é o plus a mais, né? Então, a gente se vê obrigado a dar atenção toda no desenvolvimento do look no SDR e depois fazer uma adaptação para o HDR. Em vez de fazer o que seria o correto, primeiro marcar o HDR e depois o SDR. Mas isso vai ter muito pano para manga aí, nós vamos brigar muito. Acho que talvez o visor da câmera, será que a gente falou da monitoração e tudo mais, será que o visor da câmera é boa o que a gente... pergunta para fazer para nós. Estamos com todos os principais fabricantes aqui, a gente tem que perguntar para eles, porque realmente não sei, é um grande ponto. Tem que ter alguma coisa para confiar ali. O monitor, sim, acho que é ponto pacífico. Se o seu projeto vai ter saída HDR, você tem que exigir que tenha um monitor HDR no set. O ajuste dele, o setup, é tão difícil quanto o monitor normal. É REC 709 e o outro é 2020, mas a dificuldade é a mesma, não é uma dificuldade maior. Tá? Agora, é um fato importante ter isso no set e controlar de alguma maneira o que você está entregando. Porque aquilo que eu falei, alguns ponto de reflexo mesmo, ponto, assim, um brilho aqui em cima da mesa, ele ofusca a gente, machuca demais. E, de repente, você tem que cuidar isso já no set. Completando a resposta para a sua pergunta, para a gente poder encerrar, o Dolby Vision oferece, né? O sistema deles é bem bacana. Eles estudaram muitos anos para chegar na solução que eles têm hoje. E o sistema deles, você marca o HDR e já tem um output, tem um hardware convertendo com uma curva que eles desenvolveram para SDR. E fica bom. Mas, quando a gente que mexe com a fotografia olha e fala assim, não, vamos fazer o passe SDR separado, porque assim fica bom, mas também nem tanto. Tem certas coisas que eu não queria que estivessem, e então não dá para fechar o olho simplesmente. Embora a solução tenha para programas de TV, coisas que são mais correria, eu acho que vai funcionar muito bem isso. Só uma questão. O fotógrafo, a tendência, não é a tendência, mas existe uma grande possibilidade de o fotógrafo não acompanhar a marcação. O produtor, cada vez mais, por uma série de questões de vários diretores de fotografia, episódios distintos, existe uma tendência. Eu tive acompanhando lá na Globo agora essa novela que parece Game of Thrones. Deus salve o rei? Deus salve o rei. Deus salve o rei é como se fosse cinema. São 7 unidades e cada unidade trabalha com uma f/55 e lentes Cookie.
E, obviamente, a marcação fica para o colorista, né? E o fotógrafo praticamente não participa da marcação. Então, a importância, cada vez mais, aquela história, não, deixa, depois a gente resolve na pós, acho que tem que tomar muito cuidado para não deixar para a pós, porque a pós vai estragar muitas vezes. Bom, gente, infelizmente. Bom, queria agradecer ao Chiquinho, ao Lúcio, dizer que a